Estamos de volta à sua companhia para lhe trazer mais um episódio da Escola Bíblica. Ontem nós terminámos, de alguma forma, com um sabor amargo, porque queríamos dizer mais coisas, mas o tempo terminou, então guardámos-las para este episódio. Pedro, não gastando muito tempo, qual é o sumário de hoje? Hoje vamos observar, tentar compreender como é que as cartas de Paulo aos Gálatas, e ainda há pouco tempo aqui estivemos longo tempo sobre esta carta, mas vamos voltar um pouquinho a ela para perceber como é que Gálatas e Romanos são duas epístolas que estão ligadas através daquilo que tem sido o tema aqui dos últimos episódios, através da preocupação do apóstolo com estas heresias que na igreja dos Gálatas já estavam presentes e que ele queria evitar que chegassem a Roma. Ok, então vamos pegar na Epístola aos Gálatas hoje para podermos fazer uma leitura introdutória em Gálatas capítulo 1, para lermos dois versículos, o 7º e o 8º versículo. Vamos seguir a leitura que diz: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na igreja, na graça de Cristo, para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Temos aqui muita matéria, porque na carta aos Gálatas nós percebemos quão grave, sobretudo no pensamento de Paulo, era este assunto para a Igreja, não é? E que, no fundo, a Igreja estava a enfrentar. E nós vimos que nos últimos programas, que justificou, de alguma forma, o Concílio de Jerusalém, nós vimos que houve ali várias temáticas muito precisas. Podemos relacionar este assunto com a carta aos Romanos, este que acabámos de ler em Gálatas? Sem dúvida. Nós lemos em Gálatas e percebemos até que ponto o apóstolo Paulo foi assertivo. Isto ajuda-nos a compreender então que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, ele está a escrever em grande parte motivado por quê? Motivado precisamente pelo objetivo de que este mesmo problema não atingisse de maneira tão presente a realidade da Igreja, portanto, em Roma. Nós já aqui percebemos que há uma ligação muito clara, portanto, entre o Concílio de Jerusalém, que já tratou este tema que temos aqui explorado tantas vezes, portanto, estas ideias judaizantes, chamemos-lhe assim, de que os cristãos gentios tinham de se tornar praticamente judeus, pelo menos cumprir um certo número de rituais, e nós percebemos aqui a ligação entre estas duas cartas de Paulo, porque elas são obviamente escritas em momentos diferentes e em contextos diferentes. Portanto, o apóstolo Paulo não tinha estado ainda em Roma, nem tinha visitado, nem tinha sido ele a fundar a igreja dos romanos em Roma. No entanto, a igreja na Galácia, essa sim mais da sua intervenção, quando da sua passagem ali, na sua viagem missionária, e portanto, a realidade que une estas três histórias, se quisermos, o Concílio de Jerusalém, a carta escrita aos Gálatas e a carta aos Romanos, é precisamente a tentativa de Paulo e dos apóstolos em geral de mostrarem o verdadeiro lugar da lei. Por isso é que nas cartas eles não vão, mais do que expressar-se sobre esta questão especificamente dos judeus, ou falar declaradamente sobre isso, eles falam sobretudo numa linguagem mais teológica para ajudar a fundamentar as convicções dos crentes, e portanto nós percebemos que o apóstolo Paulo tinha esta grande preocupação de mostrar o verdadeiro lugar da lei, a verdadeira função, porque esse é um aspecto muito relevante, e por isso nós vemos uma discussão muito profunda, tanto aos Gálatas, quanto vamos, já a partir dos próximos episódios, ao entrarmos propriamente no tema, portanto, da carta, vamos compreender que a lei vai ser um tema-chave, mas lá está sempre dentro desta dicotomia entre compreender a sua verdadeira função, aquilo que ela pode e aquilo que ela não pode exercer na vida do cristão. Claro. É evidente que isto leva-nos à seguinte conclusão: algumas pessoas, alguns cristãos, e agora tentando atualizar isto para nós, porque importa refletir sobre a nossa própria experiência, no tempo em que vivemos, na nossa relação com a Bíblia, com a mensagem da Bíblia, que nos desafia, obviamente, quando nós estudamos a Bíblia, fazemos sempre constantemente nesta perspectiva de perceber a que é que ela nos desafia hoje, claro. Não é? E talvez é isso que nós devemos preocupar-nos no nosso estudo da Bíblia.
algumas pessoas fazem aquilo que pode ser considerado como uma simplificação, nesta ideia de dizer que quando Paulo, nas suas cartas, ou mesmo lá está o Concílio de Jerusalém, na sua conclusão final, que de alguma maneira estas posições seriam uma forma de colocar em causa a validade das leis de Deus, nomeadamente a lei cerimonial. E é importante refletir e responder claramente a estas questões. Em primeiro lugar, dizer que, historicamente, ou seja, aquilo que de facto aconteceu é que o argumento, aquilo que estava a tentar ser preconizado pelos apóstolos, nomeadamente por Paulo, era se os conversos gentios deviam ou não ser circuncidados. Essa é que era realmente a questão. Nós sabemos que o Concílio de Jerusalém, portanto, tomou uma posição sobre isso, mas que depois, na continuidade do crescimento da Igreja Cristã, o que aconteceu foi que algumas pessoas não estavam a aceitar essa mensagem. E, portanto, com base nessa dificuldade, muitas pessoas vão fazer uma leitura tanto dos resultados do Concílio de Jerusalém quanto de muitas afirmações de Paulo, tanto aos Gálatas como aos Romanos, de que de alguma maneira Paulo estaria a pôr em causa, por exemplo, os 10 mandamentos, como não sendo eles, lá está, vinculativos à vida e à prática dos cristãos. Mas há aqui dois aspectos que eu gostava de considerar sobre isso, talvez um mais sobre a forma e outro mais sobre o conteúdo. Em primeiro lugar, é preciso perceber que o contexto histórico, ou seja, as questões que Paulo estava a tentar responder nas suas cartas, não eram essas. Portanto, não era a lei moral que estava em causa. Por isso é que a circuncisão era o grande motivo que estava em cima da mesa, e portanto nós não podemos confundir questões como a circuncisão com o valor de uma lei que Deus escreveu com o seu próprio dedo, claro, e que entregou ao seu povo. Portanto, isso, tentar fazer essas aplicações é esquecer-se completamente qual era o problema, qual era a realidade à qual o apóstolo estava a procurar responder. Mas a verdade é que, se a grande mensagem da carta aos Romanos vai ser a salvação, ela é possível vivê-la e obtê-la apenas pela fé, nunca por observância da lei, em parte alguma vamos encontrar que esta grande mensagem, que nós vamos ter tempo, claro, de explorar profundamente, eu dizia que em parte alguma esta mensagem implica a ideia de que tudo o que Deus concedeu ao seu povo fosse agora substituído por alguma outra coisa, que neste caso até quase que poderíamos perguntar o que é que seria. Claro. Porque o ser humano, como é evidente, recebe da parte de Deus indicações para a sua vida. É por isso que os 10 mandamentos, falando deles em particular, e a obediência aos 10 mandamentos, de forma alguma é questionada na carta aos Romanos ou na carta aos Gálatas. Nem mesmo o Concílio de Jerusalém, de forma alguma, questiona os 10 mandamentos. Mas os 10 mandamentos, aqueles que foram escritos por Deus. Porque esses foram revelados diretamente por Deus e eles implicam valores de natureza moral. É por isso que, vamos dizer assim, de forma muito prática, o cristianismo moderno tem problemas com o 4º mandamento, se quisermos ser diretos, tentando assimilar o 4º mandamento e a questão do sábado como práticas judaicas, mas claro, já não vai pôr em causa nem o 5º, nem o 6º, nem o 7º, porque honrar o pai e a mãe, ou não matar, ou não roubar, ou não adulterar, estes já nos parecem obviamente princípios morais pelos quais devemos reger a nossa vida. Ora, é importante compreendermos que isto ajuda-nos a perceber que o apóstolo Paulo, na sua mensagem aos Gálatas e aos Romanos, de forma alguma está a pôr em causa estes grandes valores. Como é que nós podemos, muito rapidamente, porque o nosso tempo está, digamos, praticamente terminado, como é que nós podemos colocar isto em prática? Eu hoje talvez pensasse em dizer, quem nos ouve e nos vê, que é muito real, em muitos domínios da vida, a tentação de cair num de dois extremos. Ou sermos legalistas, ou acreditarmos numa graça barata, quer dizer que basta crer e automaticamente tudo estará bem. Portanto, sejamos sóbrios e sólidos o suficiente
para refletirmos sobre estas questões e não nos deixarmos enganar nem por uma, nem por outra ideia que não encontramos para elas base na Sagrada Escritura. Fica o desafio, está tudo dito por hoje. Nós voltamos no nosso próximo episódio, continuando, claro está, com a Epístola aos Romanos. Até lá.